Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais um dia de culto, de instrução. Estamos felizes para receber da parte de Deus, através do nosso pastor, mais uma parte do ensinamento que estamos estudando, o Sermão no Monte, né? Isso nos anima e nos fortalece, porque são as palavras do nosso mestre amado. E eu convido a igreja para abrirmos este culto com uma oração e logo depois faremos um período de louvor, cantaremos 3 canções e em seguida estudaremos a palavra na voz do pastor Wesley. Amém? Oremos. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai de eterna misericórdia, Senhor, te somos gratos por mais uma oportunidade que a nós, Igreja IBC, nos concede, Senhor. Pai, te agradecemos por teres deixado a tua palavra que serve como bússola, como guia, como luz para o nosso caminho, para a nossa vida, que nos ensina como nos portar, como conduzir, como nos vestir, como conversar. Pai, a tua palavra é completa e nós te somos gratos, porque tu se relacionas conosco através da tua palavra. Muito obrigado, Pai, pois sabemos que imerecedores somos, mas a tua misericórdia, o teu amor e a tua infinita graça e bondade nos atinge e nos assiste com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E é em nome do teu Filho Jesus que te fazemos esta oração. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes porque estamos convictos de que a pátria prometida nos espera, está pronta, está preparada e o Senhor em breve virá buscar a sua igreja. Então quero cantar uma canção que é uma oração de agradecimento. Meu Jesus, me concede a tua graça para que possa neste mundo caminhar até chegar naquela pátria prometida, onde contigo almejo morar, pois na estrada há perigos mil para roubar desta glória a visão. Mas, Senhor, se tu comigo fores, eu chegarei naquela pátria Sião. Quando eu chegar na minha pátria prometida, contemplarei a tua face de luz. Recordarei o quanto sofrestes por mim, pois em tuas mãos verei as marcas da cruz. E neste mar de ondas empoladas, o meu barquinho quer às vezes sossobrar, mas vou singrando, confiando em ti, meu mestre, pois só tu podes
as águas acalmar e repreender os ventos tempestuosos que do meu barco quer tomar a direção. Mas, Senhor, se tu comigo fores, eu chegarei à minha pátria Sião. Quando eu chegar naquela pátria prometida, contemplarei a tua face de luz, recordarei o quanto sofrestes por mim, pois em tuas mãos verei as marcas da cruz. Quando eu chegar naquela pátria prometida, contemplarei a tua face de luz, recordarei o quanto sofrestes por mim, pois em tuas mãos verei as marcas da cruz. Meu Jesus, aleluia. Isso é o que nos move, isso é o que nos alimenta, o que nos fortalece, o que nos mantém firmes, a esperança da pátria prometida. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo para Ele nessas canções o quanto almejamos e felizes esperamos a sua volta. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé.
Queria tanto ouvir o som que vai abrir num encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que invade a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Glórias a Ele, glórias ao Senhor, autor da nossa fé, e Ele que nos faz ter paz, paz com Deus. Ele disse: dou-vos a minha paz, não como o mundo dá, mas de uma maneira que só Ele tem. Se queres paz para a tua vida, Jesus é a solução. Se procuras paz, quero te dizer que só a encontrarás em Cristo Jesus. Porque a paz dele excede todo o entendimento. E só Ele pode te dar paz perfeita. Nele estamos sempre em meio à tempestade, podemos estar calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso em meu viver. Isso devo ao amigo
e só por ele eu pude obter. Quem é ele? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Só ele te dá tranquilidade. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Pode ser em meio à tempestade. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo. Assim é a nossa vida com Cristo. Pode vir a tempestade que vier, pode vir pandemia, pode vir todas as tribulações. O Senhor Jesus sempre te dará paz e nele estarás calmo, sereno e tranquilo por todo o tempo, até a volta dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus continue ativando este fogo que queima em nossos corações e a esperança mantida viva da glória com Cristo. Amém? Deus abençoe a igreja e até a próxima. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando de estudarmos a sua rica palavra. Agradecemos ao nosso irmão Jesaías por nos auxiliar aqui com os louvores. Que Deus continue abençoando a vida dele, renovando as forças dele, o vigor para que ele continue louvando ao nome do Senhor, canções belas que enaltecem e exaltam, o nome do nosso Deus. Nós somos muito gratos a Deus por isso. E estamos na nossa série de estudos, o nosso estudo do Sermão do Monte, nossa série no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Temos estudado as bem-aventuranças e hoje nós queremos dar continuidade a este estudo. Nós queremos fazer uma oração para então assim podermos dar início à nossa série de estudo, Sermão do Monte. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Dizemos que Tu és Rei, que Tu és Senhor das nossas vidas. É em nome de Jesus que nesse momento nós nos direcionamos a Ti, com um coração gratos e alegres, Senhor, por nos dar mais esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que a Tua graça seja conosco, que o Senhor nos ajude e nos direcione, que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ensinar, ó Pai, como nós devemos viver, o que nós devemos fazer para a glória do Teu nome. Queremos pedir que o Senhor possa iluminar a mente dos Teus filhos, ó Deus, a mente
de cada um que está neste momento estudando a tua palavra, e que eles possam então assim aprender esta palavra e aplicar às vossas vidas. Nós te somos gratos por tudo, te pedimos que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar de forma audível através desse estudo, e que nós possamos crescer e possamos vivenciar tudo aquilo que nós aprendermos. Muito obrigado, esta é a nossa oração, te fazemos em nome do Senhor Jesus. Queridos, Sermão do Monte, nós temos sido ricamente abençoados com o sermão pregado pelo Senhor Jesus, sermão que foi pregado ali no início do seu ministério, né, quando o Senhor estava ali aos seus 30 anos, depois de ter sido batizado por João Batista, e já estando ali selecionado os seus apóstolos, os seus discípulos, ele então, já havendo feito alguns milagres, alguns prodígios, algumas maravilhas, a multidão já o seguia, já o caminhava, porque sabia que ele tinha poder para curar, para libertar, e então eles seguem o Senhor Jesus, e o Senhor então vai até o monte e chama para um particular, podemos assim dizer, os seus discípulos, e então expõe este sermão, que é o sermão mais conhecido na humanidade, o sermão mais pregado, mais falado mundialmente, é o Sermão do Monte. E aqui em Mateus, onde nós temos estudado, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E Deus tem nos agraciado e nos dado a oportunidade de estudarmos, e estamos estudando versículo por versículo. Estamos trabalhando então as bem-aventuranças. Já falamos até o versículo 5, e hoje nós iremos trabalhar o versículo 6, tá? Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, nós iremos ler do verso 1 ao verso 6. O texto sagrado diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ou em outras versões, serão saciados. Amém? Chegamos então aqui no verso 6, a quarta bem-aventurança, e ela fala sobre um apetite espiritual, sobre sermos fartos, sobre sermos cheios, né, da justiça de Deus, termos fome e sede desta justiça, para então assim sermos satisfeitos. E aí ele vem falando, né, nessas bem-aventuranças sobre alguns pontos que nós já estudamos. E foi o primeiro deles o ser pobre de espírito, né, onde ele vai dizer lá no verso 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E então aqui esses pobres de espírito nós aprendemos que são aqueles que reconhecem os seus pecados, que são pobres de espíritos, que são mendigos, que precisam então receber algo, entende? Esse algo é a salvação de Deus, a salvação vinda por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo Jesus. Então nós precisamos ser pobres de espírito. Depois no verso 4 ele vai dizer, bem-aventurados que choram, e nós estudamos e aprendemos que choro é esse, que é um choro por causa do nosso pecado, é um choro por causa do mal que o pecado nos causa, por reconhecermos que somos pecadores, entende? É aquele choro compulsivo, aquele choro que vem de dentro, aquele choro verdadeiro, sabe? Aquele choro intenso, forte. E então ele vai dizer, olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, tem uma promessa para aqueles que chorarem por causa desses motivos. E aí no verso 5 ele vai dizer, bem-aventurado os mansos.
E aí nós estudamos e aprendemos que esses mansos são aqueles que admitem os seus pecados diante de Deus e diante da sociedade, de que eles eram pessoas brutas, selvagens no que se diz respeito à vida espiritual, entende? E aí nós reconhecemos então que precisamos ser amansados, e aí nós nos tornamos dóceis. Somos aquelas pessoas agora que confiam plenamente em Deus, que acreditam em Deus, que aguarda por Deus. Então ela é mansa, ela espera no Senhor, ela sabe que não é para se fazer justiça com as próprias mãos, que não é para se vingar, que não é para ter mágoa, raiva, ódio, é simplesmente para confiar e aguardar pelo Senhor. Não é aquela pessoa que se estoura rápido, mas é uma pessoa que é benevolente, uma pessoa que é compassiva, uma pessoa que é branda, mas que ao mesmo tempo também é uma pessoa que é severa quando se faz necessário, que se ira também quando se faz necessário pelos motivos certos, entende? Então nós estudamos bem direitinho e aprendemos então o que é ser manso, né? Manso diante do Senhor, ser manso para então herdar a terra. Esta é a promessa para os mansos. Aqueles que forem mansos, eles herdarão a terra. Haverão novos céus e nova terra. E nós herdaremos então essa terra vinda do Senhor. E aí chegamos aqui no verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Existem canções acerca deste versículo falando sobre fome e sede de justiça. Porém, queridos, esses versículos, eles não estão colocados de forma aleatória, não estão colocados aqui por acaso, não, eles estão colocados devidamente em uma sequência. O Senhor Jesus falou, de fato, de uma sequência de como nós devemos viver. Então nós precisamos, para termos fome e sede de justiça, só tem quem reconhece o seu pecado, quem é humilde de espírito, quem é pobre de espírito. Senão ele não vai ter fome e sede de justiça. Se ele não reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa ser esse pobre, este humilde de espírito. Só tem sede e fome de justiça quem chora pelos seus pecados, quem chora pela maldade, pelo pecado do mundo, pelo pecado dos irmãos, pelo pecado daqueles que vivem na prática do pecado, entende, queridos? Então, só consegue ter fome e sede de justiça quem chora por causa do pecado. E só tem fome e sede de justiça quem é manso, quem acredita, quem confia e quem espera pelo Senhor. Essa é uma sequência que nós precisamos ter. Então precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos ser humildes de espírito, precisamos chorar pelos pecados e precisamos então sermos mansos para então assim termos fome e sede de justiça. O que é interessante aqui, queridos, é os verbos que o Senhor Jesus usou no original. Os verbos gregos aqui, eles são muito fortes, muito enfáticos e incisivos naquilo que o Senhor queria passar. E no original ele significa, transliterando, significa painão, que significa estar necessitado, sofrer profunda fome. Entende? O segundo, né, é fome e sede de justiça, é a palavra dipsão, que traz em si a ideia daquela sede de verdade. Aquela sede de que você está há dias sem tomar nenhum líquido, sabe? Sem ingerir nenhuma bebida, né? Não bebeu água, não bebeu nada, e está com aquela sede... como é que eu posso dizer, uma sede gigantesca que você não consegue nem mensurar, nem ter ideia, porque eu acho que você nunca passou uma sede tão grande assim. Mas a intensidade da palavra que o Senhor usou é essa, sabe? A fome é aquela fome daquele homem que durante toda a sua vida ele nunca comeu direito, ele nunca fez as 3 refeições, ele nunca se alimentou bem, e mesmo assim ele ainda está ali há dias sem comer. Sabe? É essa fome que o Senhor está dizendo, olha, bem-aventurado, ou seja, como é feliz
né? Como é feliz aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que busca assim incessantemente, aquele que busca de forma assim, podemos até dizer incontrolável, porque quando você está com uma fome gigantesca, quando nós dizemos no popular que estamos morrendo de fome, não é porque passamos algumas horas sem comer, mas porque passamos dias sem comer. É aquela, você quer comer tudo de uma vez, porque você está com uma fome que podemos dizer que ela é insaciável, porque você come, quanto mais come, mais você quer comer. Então a ideia da palavra que o Senhor Jesus usa, que Ele coloca aqui, é essa. É uma fome de quem está ali há dias sem comer e uma sede de quem passou dias sem beber água. Jesus, então, Ele coloca esses estímulos físicos para que, então, todos possam entender qual é a grande necessidade que um cristão, um discípulo do Senhor, um seguidor de Cristo precisa ter, sabe? Ele fala de ações que todos conhecem, que é ter fome e sede, né? Até uma criança que não sabe falar, ela tem sede, e aí a forma que ela tem de expressar para dizer que está com sede é chorando, e aí muitas das vezes ela chora de uma forma assim ensurdecedora, né? Compulsivamente, que aí você que é pai vai entender, eu acho que ela está com sede, e aí você dá água a ela. Então é mais ou menos essa comparação que o Senhor se utiliza, de que nós precisamos ter esta fome e esta sede da justiça de Deus, da palavra de Deus, do evangelho do Senhor Jesus. São estímulos físicos mais fortes, porém não é algo momentâneo, é uma ação contínua. Os que têm fome e têm sede, não vão ter fome e sede uma só vez, eles vão ter fome e sede diariamente, frequentemente. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, nós temos no mínimo aí 3 refeições, né, estabelecidas: café, almoço e janta. Por mais que você não faça as 3, mas este é o padrão que nós temos de refeição. Tem pessoas que fazem muito mais, né? Tem um lanche, tem um café, tem um lanche, tem um almoço, tem um lanche, tem a janta, tem um lanche. Ou seja, faz várias refeições durante o dia. Então, é nesse sentido que o Senhor fala, você tem uma fome e uma sede que é insaciável. Além disso, queridos, possivelmente há vários dias que esta pessoa não come, não ingere nenhuma comida, é uma comparação que o Senhor faz, e que ele não bebe nada. Então a sede desta pessoa, deste homem, é de que certamente ele morrerá em poucos minutos se ele não encontrar água para beber, se ele não encontrar água para saciar a sua sede. Então é essa busca, é esta necessidade que o ser humano, que o cristão, que o servo do Senhor precisa ter do Evangelho, da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Cristãos que não têm sede e fome de justiça, ele precisa se perguntar se de fato ele é cristão. Cristãos que não buscam a palavra do Senhor, que não busca se alimentar com a palavra de Deus, ele deve de fato se perguntar se ele é uma nova criatura, se ele nasceu de novo, se ele teve a mudança de mente, sabe, a metanoia, de que mudou agora a sua forma de pensar, mudou a sua forma de agir, porque agora ele tem fome e tem sede da palavra de Deus, do Evangelho. Não é algo que lhe traga peso, não é algo que seja enfadonho, sabe? Não é algo que seja cansativo, não é algo que ele queira fazer por uma obrigação, entende? Mas é algo que ele faz com prazer, é algo que ele faz com alegria. Por isso que a palavra diz, olha, como é feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Só os que têm fome e sede de justiça serão saciados. É o que o versículo nos fala, é o que o Senhor Jesus nos fala. Só alcançarão, só serão saciados, né, aqueles
que tiverem fome e sede de justiça. O que tem fome e sede de justiça, eles serão saciados, mas além disso, eles também serão muito felizes. É uma felicidade, queridos, que transcende o nosso entendimento. Não é uma felicidade baseada em coisas, em momentos, em circunstâncias. Não, é uma felicidade plena. É uma felicidade constante. Então nós cremos que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles alcançarão uma felicidade perpétua. Eles encontrarão uma felicidade perfeita, completa, plena no Senhor Jesus. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão felizes. Porém, se você não tem fome nem sede de justiça, você deve se questionar se você de fato faz parte do reino de Deus. Se você está inserido no reino de Deus, sabe? Se você de fato serve a Cristo, se você de fato nasceu de novo, se você de fato tem uma vida diferente, modificada pelo Evangelho. Quem muda, quem transforma, quem dá vida é o Evangelho do Senhor Jesus. É a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, é compreendendo a palavra de Deus. E aí, partindo desse princípio, querido, nós podemos aplicar às nossas vidas. Quantas vezes nós comemos o dia? Nós citamos aqui que no mínimo 3 refeições. E aí eu te pergunto, quantas vezes você alimenta a sua alma? Quantas vezes você alimenta a sua parte espiritual? Quantas vezes durante o dia você medita na palavra do Senhor? Quantas vezes durante o dia você ora, você dobra os seus joelhos para orar? Tem pessoas, queridos, que se alimentam uma vez por semana, que é só aos cultos, aos domingos. E aí, diante do que nós temos vivido, talvez nem isso mais ela está fazendo mais, porque nem ia mais à igreja ela está indo. E aí, como é que você quer ter uma vida espiritual farta? Como é que você quer ter uma vida espiritual abençoada? Como é que você quer ser saciado espiritualmente se você não busca ter uma vida espiritual ativa? Se você não alimenta a sua vida espiritual? Porque se você só alimentar a sua carne, meu irmão, você vai viver só pela carne. E eu tenho certeza que no momento em que você está com fome, você vai lá e pega algo para comer. Porém, quando você está deprimido, quando você está para baixo, quando você está triste, poucas são as vezes que você vai procurar Deus. Você vai pedir para alguém, talvez. Alguns conseguem pedir ajuda a alguém, mas são poucos aqueles que buscam a Deus. Ou tem outros que vão buscar a Deus somente nesse momento. Mas quando Deus sacia a fome, ele se esquece de Deus. Ele volta novamente a viver a sua vida de forma que não agrada ao Senhor, que entristece o Espírito Santo de Deus, mas ele continua praticando ações que desagradam a Deus. Mas ele só lembra do Senhor quando ele está passando por dias difíceis. Por isso nós precisamos analisar. Por isso nós precisamos observar se nós temos de fato fome e sede de justiça. Se nós vamos para a igreja porque é algo bom, é algo agradável, é um entretenimento, porque eu gosto das pessoas que estão lá, ou porque de fato eu tenho fome e sede de justiça. Eu quero cada vez mais me aproximar do Senhor. Eu quero cada vez mais comer e beber do Senhor. Precisamos analisar isso. E aí ele diz, aqueles que têm fome e sede de quê? Da justiça. A justiça no original aqui quer dizer dikaiosinen, que traz esse sentido de justiça, integridade, sentido de ação correta, de ser justo, tá? O ser o que deve ser o que é correto de ser, a forma padrão estabelecida por Deus para ser. A justiça, de acordo com o contexto aqui da história do que nós estamos lendo, né, do Sermão do Monte, ela pode significar várias coisas, mas eu quero citar aqui uma que eu gosto muito, que é a divisão que John Stott faz acerca dessa palavra justiça, que ele destaca então uma aplicação acima dessa bem-aventurança, que é
bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, John Stott, ele traz 3 aspectos para esta justiça, que é o legal, o moral e o social. Tá? A justiça legal é a justiça pela fé. Nós fomos alcançados exatamente por este desejo de Deus que Ele colocou em nós. Então nós cremos que é o Senhor que nos convence que nós somos pecadores, que nós precisamos da justiça de Deus, que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor para servirmos a Ele, para caminharmos com Ele. Então nós acreditamos que essa justiça legal é uma justiça que ela vem movida pela fé. E essa fé que o próprio Deus coloca em nossas vidas. E aí nós passamos a crer, nós passamos a acreditar, nós passamos a confiar. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa parte espiritual, alimentar a nossa fé, buscar ter mais fé em Deus, para que nós consigamos viver esta vida que temos vivido saciados de Deus. Sabe, sendo completo pelo Senhor, sendo realizado no Senhor, sendo satisfeito no Senhor. Sabe, aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de ser saciado, de olha, eu estou saciado de Deus. Não é que você está cheio de Deus, não é que você chegou a um patamar de que você não precisa mais, não é isso. Mas é que você está contente. Sabe, você está saciado, você está completo de Deus. Mas é algo contínuo, como eu falei. Em algumas horas depois, você vai lá e novamente você se alimenta do Senhor. Então, John Stott traz esses 3 aspectos: o legal e a justiça moral. A justiça moral é aquela justiça do caráter e da conduta que agrada a Deus, tá? Esta é a justiça moral. Trata-se de uma justiça interior, com motivações e propósitos puros e santos. Todas as vezes que nós desejamos a Deus, que nós desejamos estar diante de Deus, na presença de Deus, e praticarmos a sua justiça, sem preceitos, sem barganha, estamos dando ênfase a este aspecto, o da obediência a Ele. Então, é uma justiça moral, de que nós temos uma vida moralmente correta, uma vida que vive pautada na justiça, num caráter, numa conduta que agrada a Deus. Ser correto em tudo que faz, entende, querido? Ser correto na sua vida, em todas as suas procedências, na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, e com isso eu consigo agradar a Deus. Porque eu vivo um padrão moral estabelecido por Deus, correto para os olhos de Deus. E então, fazendo isso, nós estamos dando ênfase à obediência. Nós estamos obedecendo à voz de Deus, que nos manda viver uma vida de santidade e de irrepreensibilidade. Nós precisamos ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor Jesus. E a justiça social, que refere-se às lutas contra as injustiças sociais que oprimem o homem. Nós, nos seus direitos civis, de negócios e famílias. Então, essa justiça é uma justiça que se refere a lutarmos contra as injustiças, de sermos contra aquilo que é ser injusto, entende? Aquilo que não é correto, que não é certo. E então, essa justiça social se refere a isso. Não é algo comigo, mas é algo contra o meu irmão, é algo contra uma família, contra uma pessoa que você conhece, que você está vendo e que ela está sendo injustiçada. Ela está pagando por um erro que ela não é culpada, entende? Por um pecado que ela não cometeu. E então essa justiça de Deus, né, estarmos saciados, estarmos alimentados, temos sede e fome da justiça de Deus no âmbito social, se refere a isso. Quando nós tentamos entender o que Jesus disse aqui, queridos, acreditamos que podemos caminhar então nesses 3 aspectos que fazem parte do todo o nosso ser, do ser o que deve ser,
entende? Fazermos sempre o que é correto, estarmos diante de Deus, né, obedecendo à vontade de Deus, termos um padrão moral correto, que glorifica a Deus, e termos então essa justiça social, de nos preocuparmos com aquilo que é injusto, com aquilo que não é correto. A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. Quem é povo de Deus, quem é ovelha de Deus, ele tem fome e sede de justiça. É a ambição suprema do povo de Deus. Não é material, não é bens, não é posses, mas sim o espiritual. Sabe? Ser realizado espiritualmente, porque ele entende que existe bênçãos espirituais para as nossas vidas, existe uma mansão celestial nos esperando, existe uma vida celestial nos esperando, existe uma eternidade espiritual nos esperando. Então é dessa vida espiritual que o Senhor está dizendo: olha, tenha fome, tenha sede por esta justiça de Deus, sabe? Sirva a Deus com propósito, com determinação, com vontade, com vocação, com prioridade. Não sirva por servir, não vá à igreja por ir, vá de coração, sabe? Tenha vontade de querer fazer. Você não come. Quando alguém lhe manda comer sem vontade, o que é que você faz? Você não consegue comer. A comida não tem gosto, a comida não desce. Como diz um bom nordestino, vai dizer que a comida está fazendo bucha na nossa boca. Por quê? Porque nós não estamos com fome. Há um dito popular que diz que o melhor tempero é a fome, porque às vezes a comida pode até não estar gostosa, mas porque você está com muita fome, a comida é a mais gostosa possível. Por isso que nós precisamos ter esta fome, por isso que nós precisamos ter essa sede que nos faz comer e beber insaciavelmente, sabe? Porque nós estamos com tanta fome que a palavra de Deus nos alimenta de uma forma que nós não conseguimos explicar. Mas isso é só para quem tem fome, é só para quem nasceu de novo. Primeiro, querido, só tem fome quem nasceu de novo, sabe? Quem morreu para o mundo, quem está vivendo morto em seus delitos e pecados, ele não vai ter fome e sede da justiça de Deus, porque ele está morto, e quem está morto não tem fome. Mas quem está vivo e vivo no Senhor Jesus, ele tem fome e tem sede da justiça de Deus. Isso é só para quem nasceu de novo. Se isso não acontece na sua vida, meu irmão, busque, ore a Deus, comece a se questionar, comece a levantar as dúvidas. E aí, Deus, por que não acontece comigo? Aonde está o erro? Aonde eu preciso mudar? Porque o cristão, ele tem essa necessidade de ter fome e sede de justiça. Se ele nasceu de novo, se ele é uma nova criatura, ele tem fome e sede de justiça. Devemos ter apetite, irmãos, pelas coisas de Deus, sabe? Assim como nós temos apetite para comer aquelas comidas gostosas. Às vezes você não está nem com tanta fome, mas porque é um cardápio que é gostoso, que é algo que você gosta, que é o seu cardápio preferido, você quer comer. Nós precisamos ter apetite, nós devemos ter apetite pela justiça de Deus, pelas coisas de Deus, pelo projeto de Deus. Quem tem fome e tem sede de justiça, queridos, deseja ardentemente ser transformado. Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ter uma vida modificada, porque ele lê a palavra de Deus, porque ele conhece na palavra de Deus que os filhos de Deus são transformados, porque ele não anda segundo o curso do mundo, mas tem a sua vida transformada. Então ele vai ter fome e sede da justiça de Deus e vai ansiar ser transformado, ser diferente. Ele não vai se conformar com a sua vida de pecado, com a sua vida de erros. Ele vai pedir: Deus me muda, Deus me transforma, Deus me ajuda, Deus intervém aqui nessa situação, porque eu não consigo viver desta forma. Quem tem fome e sede de justiça busca ser transformado. Quem tem fome e sede de justiça almeja as coisas do céu, da eternidade. Ele não vai perder tempo com coisas supérfluas, sabe, irmãos? Com coisas passageiras, com comidinhas que não dão sustância.
Quem tem fome vai querer comer aquele feijão, vai querer comer aquele cuscuz, aquela macaxeira, porque dá força, porque dá vigor, entende? Não vai estar se enganando com besteirinha, com salgadinho, com pipos, com biscoitinho recheado, não. Ele vai querer ser saciado com coisas que dão substância, que dão força, que dão vigor. Quem tem fome e sede de justiça, ele almeja as coisas do céu, ele ama uma vida de santidade, de viver uma vida de santidade. Ele tem prazer, querido, nas coisas de Deus, sabe? Ele se deleita em Deus e ele ama a Deus. Só ama a Deus quem tem fome e sede de justiça de verdade, porque ele sabe que Deus está acima de todas as coisas e ele ama a Deus acima de todas as coisas. Mas para isso precisa ter fome e sede de justiça, precisa buscar isso, precisa querer isso, precisa almejar isso. Independente, ele não vai olhar para homens, independente se fulano faz ou deixa de fazer, se fulano é assim ou não, eu quero saber é de mim. A minha fome não é ele que vai saciar, não. Quem vai saciar a minha fome sou eu, buscando a Deus. O que você tem se alimentado, queridos? O que é que tem alimentado a sua vida? Com o que é que você tem se saciado? Com coisas de Deus ou com coisas do mundo? Você tem se nutrido de coisas boas vindas da parte de Deus ou tem se nutrido com coisas estragadas? Com coisas de mal procedência, sabe? Com coisas vencidas, com coisas que não agradam a Deus. Quem tem fome e sede de justiça ama uma vida de santidade. Quem tem fome e sede de justiça, ele não tem prazer nos banquetes do mundo, queridos, mas ele tem prazer nos manjares do céu, aleluia. Ele não se sacia com coisas mundanas, sabe, com alegrias passageiras, com alegrias momentâneas, mas ele se sacia com os manjares do céu. Quem tem fome e sede de justiça sempre quer mais, sempre busca mais. Se ele ama, ele quer amar ainda mais. Se ele serve, ele quer servir ainda mais. Se ele ora, ele quer orar ainda mais. Se ele lê a palavra de Deus, ele quer ler a palavra de Deus ainda mais. Se ele estuda as Escrituras, ele quer estudar as Escrituras ainda mais. Se ele obedece à voz de Deus, ele quer obedecer à voz de Deus ainda mais, porque ele tem fome e sede de justiça. Mas isso só acontece com quem tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça luta, queridos, por uma sociedade diferente, para que não haja fraude, sabe, que não haja falso testemunho, que não haja perjúrio, que não haja roubo, que não haja injustiça, que não haja desonestidade nos negócios pessoais, nem nos negócios das empresas, nem nos negócios do país. Sabe, quem tem fome e sede de justiça quer viver uma vida de um padrão moral correto, exemplar, que glorifica e que exaltam a Deus para que Deus possa ser glorificado através da vida e das atitudes do irmão. Só quem tem fome e sede de justiça faz isso, busca isso. Quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e promove o bem. Ele ama a verdade e ele vive na verdade e ele abandona a mentira. Sabe? Ele joga fora a mentira porque a mentira é uma comida velha, estragada. Ele não se sacia com estas coisas. O que vai saciar a sua vida, a sua alma, são as coisas de Deus, são as coisas do alto, são os manjares celestiais. E ele então se alimenta só daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Ele se alimenta daquilo que é nutritivo, daquilo que dá frutos, daquilo que vem de Deus, daquilo que glorifica a Deus. Ele se alimenta da justiça de Deus, porque ele sabe que Deus é um Deus justo, que é a justiça de Deus, que é a justiça dele que nos justifica. A palavra de Deus vai dizer que Deus olhou e não viu um justo sequer, e nós nos tornamos justos por causa da justiça de Cristo. Porque Cristo se fez pecado em nosso lugar, porque Cristo morreu naquela cruz quando nós que deveríamos estar lá.
e nós então somos justificados por causa da justiça de Cristo, que era justo, que é santo, e é por causa dele que nós fomos feitos justos, que nos tornamos justos, justificados por causa da justiça de Deus. Bem-aventurado, como é feliz, Macários, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Mas existe, queridos, uma promessa também para quem tem esta fome e sede de justiça. O versículo diz: pois serão satisfeitos, ou em outra versão, serão fartos, serão saciados. Quem tem fome e sede da justiça de Deus, ele será saciado. E fartos aqui quer dizer saciado, satisfeito, né, com alimento nutrido, cheio. Deus então ele deixa satisfeito, queridos, seus filhos amados. Deus então satisfaz os seus filhos, não na perspectiva que nós temos, não naquilo que nós queremos e da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer. Deus nos satisfaz, não só aqui nessa terra, mas no mundo vindouro. Nós seremos saciados não apenas agora, neste momento, mas nós seremos saciados por toda a eternidade, por vivermos esperando pelo Senhor, por vivermos uma vida de santidade, de crença em Deus, de fé em Deus. Nós seremos saciados, e então a salvação será o sustento básico para a nossa vida e que não nos faltará de momento algum. Nós somos contentes, somos cristãos satisfeitos e realizados em Deus. Quem tem fome e sede de justiça procede desta forma. Esta satisfação não é o prazer carnal vai nos dizer o que é certo, mas essa satisfação é o parâmetro do que Deus diz para as nossas alegrias, para a nossa satisfação. O parâmetro da carne não é o parâmetro de Deus, é diferente. A carne se sacia com algo diferente daquilo que Deus nos coloca para ser o nosso alimento, daquilo que Deus nos dá para saciar a nossa fome e a nossa sede. Então nós devemos saciar a nossa fome e a nossa sede, não dos manjares mundanos, não dos prazeres carnais, não das taças do pecado, mas sim daquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas, da justiça de Deus, de uma vida de santidade, de irrepreensibilidade, de uma vida que glorifica a Deus, de uma vida que tem um padrão moral correto, de uma vida que tem um padrão social correto, que não é injusto em nada do que se faça, que procura viver uma vida de justiça e de santidade. Jesus aqui, queridos, ele está nos ensinando que os famintos de Deus, eles não serão desprezados, eles não serão jogados fora, eles não ficarão vazios e nem serão decepcionados. Ele nos promete felicidade e nos promete saciedade, ou seja, ele nos promete alegria não momentânea, mas uma alegria eterna, e ele nos promete uma satisfação eterna. Ele promete plenitude e dar a todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Entretanto, ninguém, mas ninguém mesmo, jamais será satisfeito sem que antes ele seja faminto e sedento. Você precisa ser faminto e sedento de Deus, para então você ser saciado da justiça de Deus. E aí eu quero lhe perguntar, como vivermos uma vida nutrida espiritualmente se nós não nos alimentamos a nossa espiritualidade? Como vivermos uma vida espiritual nutrida se nós não alimentamos a nossa parte espiritual? Como termos uma vida espiritual nutrida alimentando ela uma vez por semana, e olhe lá? Como, queridos? Como nós estaremos estabilizados, fortes, convictos, com força, com vigor para seguirmos o nosso dia a dia sem buscarmos nos alimentar do Senhor? Como viver então esta vida desta maneira? Como seremos satisfeitos em Deus se nós não o buscamos? Se nós não nos alimentamos da justiça de Deus, das coisas de Deus? Como é feliz os que bebem e comem da justiça de Deus, porque no tempo certo
sabe, queridos, na hora certa, no momento certo, eles serão saciados. Agora temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando. Há muito alimento sendo divulgado aí de maneira errada. Alimentos estragados, alimentos vencidos, sabe? Há muitas igrejas que mais parecem restaurantes, que você escolhe aquilo que você quer se alimentar. Ah, eu quero isso. Beleza, é aqui que tem, sabe? Há muitos pastores que pregam aquilo que as igrejas querem ouvir, aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que massageia o ego, aquilo que eleva a moral das pessoas, mas ele não prega aquilo que a palavra de Deus diz. Eles não pregam sobre pecado, ele não prega sobre sermos pecadores, eles não pregam sobre inferno, eles só pregam bonança. E existem os dois lados da moeda, queridos. Por isso, precisamos ter cuidado naquilo que nós temos alimentado a nossa alma. Como é feliz, é a promessa que Deus nos dá para aqueles que têm fome e sede de justiça. Seremos felizes e satisfeitos em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa encontrar morada em seu coração, que você possa compreender esta palavra e que você possa ter esta convicção e esta certeza. Eu quero orar agradecendo a Deus por este momento e encerrando então assim a nossa série de estudo de hoje, o versículo 6, e pedindo a Deus a graça dele para a próxima semana estudarmos o versículo 7. Qualquer dúvida, você pode nos procurar, pode nos perguntar, que nós estaremos aqui para tentar esclarecer algo que não tenha ficado claro. Amém? Quero orar e em seguida ministrar as bênçãos apostólicas. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos acerca da Tua Palavra, de aprendermos acerca de sermos, Senhor, sedentos da Tua Palavra, de termos sede e fome, ó Deus, de almejarmos, Senhor, se alimentarmos da Tua Palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos agraciar, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos abençoar a todos que estão neste momento, ó Deus, estudando, que estudaram esta palavra, que o Senhor possa, ó Deus, encontrar os corações, encontrar as mentes que estão necessitadas, ó Deus, que estão famintas, e que esta palavra possa entrar, ó Pai, como um alimento sólido, forte, para dar, Senhor, força e vigor para os teus filhos. Muito obrigado por, ó Deus, nos ensinar. Muito obrigado por nos amar, por nos resgatar, por ter enviado o Teu Filho para morrer em nosso lugar, por perdoar os nossos pecados, por nos justificar através do sangue do Teu Filho diante do Senhor. Muito obrigado. Que sejamos, ó Deus, que sejamos, Senhor, cada vez mais sedentos e famintos pela Tua palavra, pela Tua obra. Que nós não venhamos, ó Deus, nos satisfazer com poucas coisas, que não venhamos, ó Deus, estarmos satisfeitos com poucas coisas, mas que venhamos cada vez mais buscarmos nos alimentar mais e bebermos mais da Tua palavra, porque Tu és o pão da vida, porque Tu és aquele que, se bebermos da Tua água, nunca mais teremos sede. Foi o Senhor quem nos disse isso, e nós queremos viver esta vida satisfeita e saciada no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Continua, Senhor, conduzindo a nossa vida para a glória do Teu nome. Esta, Senhor, é a nossa oração. Te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós e com o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. A Igreja do Senhor diz amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe, a paz do Senhor aos irmãos.